E aí, seus bunda rachada, tudo bem com vocês? Olha só que maravilhoso, não é que o Ben Mendes acabou respondendo o Brino? Se você não sabe o que tá acontecendo, a treta do Ben Mendes com o Brino aparentemente tá se estendendo. O Ben Mendes disse que vai processar o Brino, que ele vai entrar com uma ação contra o cara. Inclusive, sobrou até pro Maicon Kister, que já fez uma resposta, até o João de Sens entrou no meio pra acabar reagindo junto com o Maicon. Só que tem uma coisa que literalmente ninguém acabou comentando sobre. Durante aquele vídeo do Ben Mendes, o cara simplesmente acaba metendo um papo de escravagismo e de que o Brino, ele tinha na veia esse lance de negócio de escravo, como se ele fosse um Lorde da Senzala ou alguma coisa assim, porque na interpretação do Ben Mendes ele acha que o Brino põe ele pra trabalhar de graça como um escravo antigamente, e o Brino vai lá, reage com tudo dele e meio que pega o bônus, os louros daquilo. E aí o Ben Mendes foi no podcast Três Irmãos e aí acabou soltando esse corte aqui. Termo polêmico, Rodrigo questiona Ben Mendes sobre escravocrata, já que estão falando aí que o Ben Mendes está se utilizando, né, da carta de racismo, dando a entender que o Brino é racista pelo termo que ele acabou utilizando. E aí, meu nobre, é isso daqui que queremos ver o que o Ben Mendes tem a dizer a respeito do termo que ele usou. Se o Brino seria ou não o Lorde da Senzala. Às vezes ele chega e fala, o meu filho vai me zoar, Ben Mendes da Ronda do Construidor. Ô, Ben, eu queria que você explicasse pra gente uma questão também, que eu vi algumas pessoas que reagiram ao seu conteúdo, inclusive igual o Gustavo Lázaro, que é um cara que eu sempre acompanho. Ou o Gustavão solicitado aí. Né? Ele tava concordando com tudo, assim. Aí a hora que você falou assim, velho, isso daí foi uma parada escravagista, que o cara... Esse termo meio escravocrata, nossa. Eu não sei, pra mim, eu, como uma pessoa negra, eu senti que o Ben, ele queria se utilizar dessa carta pra cima do Brino, porque o Brino é branco. Bom, pelo menos é a impressão que me passou. Tá fazendo, assim, Aí muita gente falou, opa, mas aí não tá forçando, isso daí não... Não, foi uma comparação muito... Teve isso não, né? Em algum momento você usou essa parada, assim, do racismo. E isso é muito louco, porque é um podcast que o cara tá questionando ele sobre uma atitude que ele teve, coisa que a gente não vê no, sei lá, naquele podcast dos burros, você não vê também no, sei lá, no Flow, as pessoas batendo de frente com o convidado. E isso é um negócio que eu queria ver o Ben Mendes respondendo, porque pra mim, eu não vi isso daqui, eu não sei que desculpa que ele vai dar, mas no meu entender, como uma pessoa negra, né, no meu local de fala, cacete, eu odeio essa cartada, eu acho que sim, ele quis usar essa cartada de eu sou negro e você tá me tratando como escravo, tipo, dando a entender que o cara seria racista. Né? Não. Não, então me explica isso aí, por favor. Pois é. Ele acha que não? Caralho? Porque as pessoas não gostam de ouvir uma pessoa negra falar sem colocar essa pessoa numa caixa, né? Toda vez que um negro fala... Concordo, mas vamos lá. A pessoa fica ali esforçando pra colocá-lo numa caixa pra inviabilizar, deslegitimar tudo que aquela pessoa falou. O que eu disse foi um termo da sociologia. Neoescravização é um termo da sociologia. Agora, se as... Não, tudo bem, Mendes. Eu concordo com você, porque as pessoas acham que por você ser negro... Você tem que pensar assim assado como eles acham que você tem que pensar. Inclusive, caso você discorde, né? E eles são racistas com você, te chamando de coisas que você não é, né? É passando pano pros amigos filhos da puta. Mas tá, é um termo da sociologia. Não foi muito bem isso que eu entendi, mas ok. As pessoas não estudaram e entenderam conforme a própria conveniência. Não é responsabilidade minha. Vamos lá, um teste rápido aqui. Você tem uma fazenda, ou uma casa, enfim. De repente, o Robertinho... Alguém tem dúvida de que o Robertinho é branco? Não, mas vamos melhorar um pouquinho. Seu olho é castanho claro? Vou te colocar de olho azul, tá? Ele é branco. Aí você teria dúvida de que ele é branco? Eu seria um... Não, mesmo se ele tivesse olho preto, ele é branco. Branco. De olho azul? Ele é muito branco. Né? De arrumado ainda, hein, só. Branco. Tá, então ninguém tem dúvida que o Robertinho é branco, certo? Aí você tem uma fazenda. Aí você bota o Robertinho lá pra trabalhar na sua fazenda e não remunera o Robertinho adequadamente. Não é só não remunerar, não remunerar adequadamente. Escravidão, porra. Aí o Ministério Público do Trabalho bate lá e fala o quê? Trabalho análogo à escravidão. Ou seja... Bem, tá levando em conta que é uma interpretação chula. Quer dizer, chula não, né? É literalmente ao pé da letra. Quantas interpretações da mesma coisa que você disse pode existir? O que vale é só o que tá na lei, porque o que vai valer na interpretação da sua fala vai ser o que o juiz avaliar. Se ele vê que você teve a intenção de fato de colocar o Brino como racista, mano, você tá fudido, velho. Neoescravização, é o que eu falei, não retiro. Trabalho... não remunerar. Exploração de trabalho alheio sem remuneração tem nome. Mas, Ben Mendes, vamos com calma. Você mesmo acha ruim que as pessoas utilizem títulos pejorativos ou títulos sensacionalistas quando eles reagem aos seus vídeos. Você não acha que você fez a mesma coisa quando você mandou essa pra cima do Brino? De novo, cara, eu não gosto do Brino, ele rouba conteúdo dos outros, ele rouba ideia da galera, plagia na cara dura, mas, assim, é difícil olhar pra isso daqui e não pensar, porra, o cara tá errado nisso aqui, velho, desculpa. Porra, porque, de novo, se um juiz bater o martelo e falar que de fato você
você tava errado nisso daqui, você tá fudido, velho. Aí você vai ter um negócio nas costas pra carregar de que você acusa os outros falsamente de racismo. E o nome disso é neo-escravização. Muito louco, né? E uma galera levantou uma bandeira falando assim, pô, tá militando. Não, mas tá... então, usou a Pareceu um pouco. bandeira do racismo e então, agora... eu não sei em que momento que eu falei de racismo, mas é por... Você não falou de racismo, bem. Você dá a entender essas coisas. Você é um advogado, você é um jornalista, você entende o que você tá falando. Você reclama que as pessoas utilizam títulos sensacionalistas pra reagir aos seus vídeos. Você fez a mesma coisa que você tanto critica. Porque as pessoas... Eu não falei de racismo, mas o racismo tá aí, até nesse ponto. Exato. Né? E você já sofreu racismo na onda também. O tempo inteiro. Inclusive nisso. Se fosse, eu até falei num outro podcast, se fosse o Thiago Leifert falando isso, lá na Globo, falando assim, pessoal, porque não é justo uma pessoa trabalhar e a outra só ter lucro sobre o trabalho dessa pessoa e não remunerar, porque isso é uma neo-escravização. No outro dia ele tava bombando no Twitter, como divo. Bem, desculpa, você viajou aqui, cara. Eu acho que não. Nunca errou, rolou isso aí? Falou isso aí? Não, era fato sensata, era não sei o quê. Mas como sou eu quem falei, nem sobre racismo, porque não era, mas nem sobre racismo eu posso falar. As pessoas, elas são tão racistas que elas acham que elas vão determinar ao negro o que ele pode e o que ele não pode falar. Eu falo sobre o que eu quiser falar. Bem, Mendes, pô, bacana esse lance de que hoje, né, por conta dos nossos antepassados terem lutado tanto, né, hoje a gente acaba sendo livre pra fazer as nossas escolhas, pra que a gente possa pensar do jeito que a gente quer. E tudo bem, a questão é que você deu a entender um negócio que, pô, foi muito estranho, velho. De novo, eu acho que a sua linha argumentativa dos seus pontos tava um debate que tudo bem você não gostar de react, tudo bem você achar um conteúdo porco, tudo bem você achar que isso tá roubando, né, o material do canal original, mas a analogia que você fez parece que você queria levantar um negócio polêmico. De novo, é algo que você reclama no título dos seus vídeos, e você fez a mesma coisa. Cara, quem determina o meu discurso é só a Constituição da República. Quem limita o meu discurso é só a Constituição da República de 1988. Eu falo sobre o que eu quiser falar, dentro dos limites constitucionais. Se eu quiser falar de racismo, eu falo. Eu evito falar com brancos. Por que eu evito falar de racismo com brancos? Eu sempre digo que é o seguinte: o branco, ele tem uma incapacidade cognitiva. Então, quando eu tô falando cognitivo, eu tô chamando de burro. É uma incapacidade cognitiva de entender o racismo porque ele não sofre o racismo. O processo de cognição é um processo da experiência. Certo? Você aprende que 2 mais 2 é 4 quando a sua mãe bota uma laranja. Mas bem, Mendes, e quando a gente acaba discriminando uma pessoa branca? O racismo, ele é direcionado, bom, pelo menos na lei, né? Ele é direcionado para os povos negros, que são uma minoria. Você pode discriminar uma pessoa branca que, pelo menos na lei, não vai cair como racismo, vai cair como discriminação. É um tipo de discriminação. Então, assim, a pessoa, caso você fale assim, esse branco não vai entrar no meu estabelecimento, não sei o que, esse branco azedo. É literalmente, se você trocar algumas falas, a situação é a mesma. A lógica é a mesma também. Então assim, cacete, esse react vai dar problema, minha nossa senhora. 2 laranjas, 3 laranjas, 4 laranjas. 2 laranjas, mais 2 laranjas, 4. Por isso que a gente chamou o Chaves de burro, porque quando trocava laranja por maçã, o Chaves não sabia fazer. Problema cognitivo, não é isso? Então pronto, o processo cognitivo, ele passa pela experimentação. Sendo assim, nós somos homens, nós nunca vamos conseguir compreender de fato a violência contra a mulher. Feminicídio. De jeito nenhum. Não vamos compreender isso não. A gente pode até ser respeitoso, escutar. Tá bom, mas elas estão perdendo tempo conversando isso com a gente. É perda de tempo. Discordo completamente, cara. Discordo completamente. Acho que perda de tempo é algo... Existem muitos estudiosos e especialistas homens que tratam desses assuntos tão bem quanto mulheres. Eu não sei, é como se, tipo assim, então só o negro pode falar de racismo, só a mulher pode falar de feminismo, só o homem pode falar de saúde masculina. É um negócio tão ilógico, porque você vê brancos falando sobre racismo de forma extremamente clara e muito bem tratando do assunto. Você vê mulheres tratando de saúde masculina, você vê homens falando de relações de mulheres de forma muito boa. Então assim, você tá criando uma limitação de que, só fulano de tal pode conversar sobre aquele assunto, como se literalmente fosse levado o lance do lugar de fala ao pé da letra. Conversando comigo? Total perda de tempo, eu não tenho capacidade de compreendê-la. Eu não tenho capacidade cognitiva pra compreendê-la. Aí o problema é seu, né, cara? Mas tudo bem. Mas a empatia, você já falou que não, mas ela não consegue aproximar nem de uma... Por isso que eu disse, eu vou respeitar e vou ouvi-la. Aí sim é o exercício da empatia. Você não pode se solidarizar com isso? A psiquiatria diz que a empatia não existe tal como a gente coloca. Por isso, porque não é possível me colocar no seu lugar. Você tem a sua... É impossível. É impossível. Você tem as suas vivências, as suas experiências, não tem como me colocar no seu lugar. O que você tá sentindo. Eu posso ser solidário. Então, você não pode... Posso, e tanto é que eu escuto. Tem que ser. Mas eu acho que é uma perda de energia, é uma perda de tempo. Eu sou solidário escutando, mas eu acho que é uma perda de tempo. Por quê? Porque eu não tenho capacidade cognitiva para entender, porque eu não passo pela experimentação. Eu sei, mas isso não vai impactar nos seus princípios e valores e determinar também as suas ações? Sim. Mas as minhas ações já são determinadas, independente dela conversar comigo ou não. Eu não bato em mulher, não mato mulher, não incentivo bater em mulher. Não é porque uma mulher chegou perto de mim e conversou pra não bater. Não, são meus princípios morais. Eu entendo que uma mulher que vier perto de mim conversar sobre violência contra a mulher, ela tá perdendo tempo e energia dela. Por quê? Porque ela poderia estar gastando essa energia conversando com outras mulheres.
sobre isso. Conversando com outras mulheres sobre isso, aí elas vão se organizar e aí elas vão exigir o direito delas. Bem, o que você tá falando não tem o menor sentido, cara. Desculpa, mas é uma elitização do negócio de que, pô, então só mulher pode debater sobre feminismo, só homem pode debater sobre coisas de homem. Caramba, velho. Então assim, e o que acontece quando as mulheres no Senado, ou os homens no Senado, eles debatem leis do sexo oposto? Então não pode. E torna-se um discurso tão falho que, beleza, e como que entra um homem trans nessa equação? Como que entra uma mulher trans nessa equação? E como que entra uma pessoa não binária nessa situação? Como que, sei lá... Ai, bem, caramba, que negócio complicado, viu? O negro, no meu ponto de vista, eu não vou gastar a minha energia conversando sobre racismo com uma pessoa que não tem capacidade cognitiva de me entender, porque ela não vai experimentar o racismo. Eu vou conversar com outro... Então, você tá limitando que uma pessoa branca conheça um pouco mais da sua vivência, cara. Se você acaba se impedindo de conversar com um branco sobre a sua vivência, sobre as suas experiências, você não estaria meio que limitando o próprio entendimento dele? Porque quanto mais você conversa com essa pessoa, quanto mais você fala das experiências que você teve, você acaba se tornando mais próximo daquela pessoa. E uma atitude dessa meio que eu acho que acaba afastando uma pessoa da outra. É muito legal quando um branco fala das vivências dele, e é muito legal também quando um negro fala das vivências dele para um branco. E a partir dessa conversa, dessa interação, as pessoas elas vão se entendendo. O branco passa a ter um entendimento melhor da vivência de uma pessoa diferente dele, e o negro é a mesma coisa. Então assim, eu acho que desse jeito a sociedade ela se torna mais igual. Agora dessa forma de você, só falo com negro, branco só fala com branco, mulher só fala com mulher, homem só fala com homem, você meio que tá afastando um do outro. É como se indiretamente você tivesse contribuindo para uma segregação. Desculpa, talvez seja o seu ponto de vista diferente, mas eu, que não sou porra nenhuma, acabo enxergando dessa forma. E talvez eu não seja o único. Inclusive, você que tá assistindo esse vídeo, por favor, comenta aqui embaixo. Eu não sei se tô ficando maluco ou não. Eu vou conversar com outro negro, então, esse negócio tá errado. Vamos propor aqui leis pra gente conseguir acessar. Aqui eu não vou gastar minha energia. Se eu conversar com vocês, com todo respeito, vocês são amigos, pessoas que sempre me respeitaram. Mas se eu começar a conversar com vocês sobre racismo, vai chegar um momento que a cognição de vocês não vai permitir mais a compreensão. Por quê? Pela não experimentação. Você não... Sei lá, uma visão um pouco preconceituosa, velho. Imagina um branco falando de coisa de branco com negro. Imagine se fosse o contrário, uma pessoa branca não tratando de coisas de branco com negro, porque a cognição do negro, nossa, meu amigo, nossa, cara, é 8 anos de cadeia. Não sabe o que é isso. Uma mulher conversando... A coisa mais engraçada não é uma mulher conversando conosco sobre dor do parto. É a coisa mais engraçada do mundo. A mulher começa a falar, não, mas é uma dor assim, começa aqui, você fica olhando assim e fala assim... Complicado, hein? Você não consegue compreender. A sua cognição, ela passa pela experimentação. Então, eu falo sobre... Pô, bem, então, sei lá, os astronautas não podem falar sobre astrologia, mesmo que eles tenham estudado para aquilo, mas nunca pisou na Lua. Você teria que pisar na Lua para poder entender as coisas? Você tá entendendo a analogia? Então, um cara que é super estudioso de um carro de corrida, ele não pode falar sobre aquilo, mesmo ele estudando muito sobre aquele assunto. Ele teria que andar num carro primeiro para que aí sim ele possa acabar falando sobre aquilo. Ele não pode só estudar aquilo a fundo. E talvez, assim, situações exatas sejam um pouco diferentes de relações humanas. Mas o que você tá falando aqui não tem sentido algum. Cara, desculpa, mas você tá sendo burro, da forma leiga da palavra. O que eu quiser falar, mas eu não gasto a minha energia falando sobre... Vocês acham mesmo que eu iria pegar um vídeo que eu sabia que iria alcançar as massas? Eu sabia que ia levantar esse debate no Brasil porque as pessoas são corporativistas. Eu sabia que toda pessoa que faz react ia levantar a bandeira, não sei o quê. Vocês acham que eu ia falar sobre racismo ali? Eu vou me expor a este ponto? Eu vou gastar o meu cartucho assim? Eu li arte. Eu não sei, bem. Aí que tá, eu não sei. Você tá meio bilhuteteia das ideias. Porra, os caras tem polícia batendo na porta da sua casa, a sua mulher acha que passou por uma situação de assédio com o seu ex-assessor, ou não, um cara que trabalhava junto com você. Tipo, direto você tá se metendo em treta atrás de treta, apanhando dos caras nas reportagens que você faz, tomando processo. Assim, é difícil, mas eu não acredito que sua cabeça esteja em 100%. Arte da guerra, meu cara. Eu não vou fazer isso. Eu entendi que eu não vou gastar a minha energia falando com o outro. Porque o racismo é isso, assim, e ele olhando pra mim falando... Complicado. Não, eu vou gastar a minha energia com um cara que sentiu a mesma coisa. E fala, realmente, eu sei o que você tá falando. Eu passei por isso, eu senti isso. Então vamos nos organizar pra gente conseguir direitos. Então essa minha fala, bem como todas as outras, quando eu disse sobre o chicote do feitor da obra artística, né? Que se eu tivesse dons artísticos, eu poderia pintar um quadro dele com um chicote na mão, etc. O que são as artes? Bem, Mendes, então vou fazer então. Eu vou pedir pra raposa, vou soltar um pouco mais a raposa da coleira. As artes também não são as paródias, não são paródias, como é que é o nome daquele trem quando você... Alguém fala caricaturas. As caricaturas não são expressões artísticas? Pronto. Então na caricatura,
ela existe o exagero, aquela questão, a caricatura tem a função de chocar mesmo. Então se você tivesse agora aqui, tivesse um Concordo. cartunista fazendo uma caricatura minha, provavelmente ele ia colocar as minhas mãos maiores e a minha boca maior, porque é o que mais se destaca em mim. Então, Não, existem outras coisas, como a sua entrada aí. Tá calvão, hein, bem? quando eu falei sobre isso e não me arrependo e falei, sustento o que eu falei, é o que? Sim, quem explora trabalho do outro e não quer remunerar, não aceita remunerar, está praticando sim neoescravização. Agora, se essa galera não consegue ouvir um negro falando sobre isso, não é problema meu, porque eu vou continuar falando o que eu quiser falar. Tá, tudo bem, Mendes, a gente entendeu, é problema seu, mas existem pessoas que discordam de você. O que você tá falando aqui não é a verdade absoluta. O que você disse tem margem pra diversas interpretações. Inclusive, um juiz pode acabar olhando o seu caso e falar, não, realmente você teve a intenção de pintar o cara branco como se ele fosse racista. E aí, você vai fazer o quê? Inclusive, no próprio canal do Ben Mendes, existem casos de reportagem que ele teve que pedir desculpas, de que ele achava que ele tava certo numa situação e o juiz falou que não, você não tá certo não, vai ter que pedir desculpa aqui, vai ter que fazer uma retratação. E aí, você pode sim sustentar as suas falas, você pode sim ter a sua opinião, você pode achar coisa A, B ou C, o problema é seu, mas você tem que entender que as pessoas, elas têm visões diferentes daquilo que você tá falando, seja negro, branco, pardo, não importa, literalmente isso não importa. É como se você estivesse falando com esse ar de soberba, como se você fosse o dono da razão e a sua visão tivesse certo, sendo que, de novo, cara, é muito estranho. Entende? Se eu achar que eu preciso falar neoescravização mais 50 vezes, eu vou falar mais 50 vezes. Só que eu entendo também, isso é o racismo, inclusive. Bem, você literalmente falou que o negócio tava no sangue do Brino, velho. Falou assim, esse negócio de neoescravização tá no sangue aí. Que é isso, cara? Mano, você tá maluco, velho? Cara... Se é um Thiago Leifert lá na Globo falando, não sei o que, as pessoas param e escutam. Agora, se é um negro falando, as pessoas falam que é vitimismo, que é mimimi. Não é, cara. Não é nada a ver, velho. Tá levantando pauta. Em que momento... Gente, assim, quando as pessoas falaram isso... tá levantando pauta racial. Eu falei assim, cara... Você viu isso então? Isso realmente aconteceu? Esse povo vai no meu Instagram pra me encher o raio da paciência. Eu já tive que bloquear umas, sei lá, 200 pessoas. Caralho. Eles vêm ao meu Instagram falar isso. Não, eu sinto muito, cara, mas infelizmente o jogo da internet, pô, melhoras aí que você consiga resolver o seu problema, mas infelizmente a internet é assim. E aí eu falei, gente, não é possível que a educação no Brasil tenha chegado nesse ponto. Que as pessoas... faz o L. Elas não estão sabendo fazer uma interpretação básica de texto. Né? Seja texto verbal, seja texto escrito. Eu disse muito claro. Eu falei assim, Isaac... Faça favor, Isaac. Cara, eu me senti lá em 1800. Você não pode falar isso, não. Você pode falar isso. Você é branco, você não pode falar isso. A gente cansa de escutar um branco falando assim... Que é isso, cara? Nossa, falta um chicote na sua mão. Bem, vamos lá. O problema não é isso. O problema não é você falar essas coisas. O problema é você ter dito isso jogando nas costas do Brino. Essa é a questão. Eu entendo o que você quer dizer. Eu entendo literalmente tudo. A semântica da sua fala. Mas a questão é você ter pegado isso e ter jogado nas costas de um cara branco. Esse é o problema. Dando a entender, de novo, se não foi a sua intenção, tudo bem. Peço desculpas, mas meio que você dá a entender naquele contexto, naquela situação, que o Brino seria racista. Esse é o ponto. Tudo bem você sentir que tá em 1800... Eu entendo essa questão, porque você acha que, você acredita, né, que o seu trabalho foi utilizado de uma forma de um modelo de negócio e você não foi remunerado por aquilo. Você foi explorado, assim por dizer. E tá tudo bem, mas você ter jogado isso nas costas do Brino, naquele contexto, dizendo que o negócio de neoescravagismo tava no sangue dele, putz, cara, desculpa, é muito difícil defender, velho. É muito difícil. Só que se o branco que fala, ninguém vai falar que ele tá levantando pauta. O que eu antes... É que você não conhece tragicômico. Antes de falar de 1800, antes de falar sobre o quadro, não sei o que, eu falei primeiro o termo neoescravização. Agora, se as pessoas tiveram essa informação por causa de vídeo cortado, porque as pessoas são desonestas, eu acho o seguinte, pra você dar uma opinião sobre uma coisa, você tem que assistir a coisa na íntegra. É o que eu tô fazendo aqui, bem. Assim, de novo, se você quiser metade da AdSense inteira desse vídeo, tá aí com você. Só mandar um e-mail pra mim. E se você pega o vídeo aqui, desse rapaz, é bom que tá tudo aqui, e aí eu consigo falar e provar. Se você pega o vídeo que foi publicado há 6 dias, a média, o vídeo tem 27 minutos e 43 segundos. Sabe qual é a média de visualização do vídeo? 9 minutos e 16. A média que ele diz é retenção. Por mais que o vídeo ele seja longo, as pessoas elas acabam saindo um pouco antes. Deve ser isso que ele deve estar tentando dizer. Significa que uma porção de boçais não assistiram ao vídeo, ou assistiram trechos que foi conveniente e vieram dar opinião. Você não pode dar uma opinião sobre uma coisa que você não viu na integralidade. Sim. Concordo. Outra coisa que eu acho que é um problema de React é isso. Ou um problema de React. Quando eu fui assistir o React do Michael Kister, o cara vai assistindo e vai dando opinião. Ele nem sabe o que vai ver lá na frente. Aí ele vai dando opinião aqui. Aí lá na frente, quando vem uma coisa
que altera a opinião que ele deu cá atrás, ele poderia ser honesto e corrigir, mas nem todos corrigem. Ele deixa. O bonde vai passando. Mas aí que tá, bem, você não pode traçar uma régua exata, tipo, o react tem que ser feito dessa forma. Você tá literalmente cagando regra. É como se você estivesse ditando como que um react deve ser feito. Às vezes, a forma da pessoa acabar reagindo àquilo, ou moldando a sua opinião, é através dos trechos que ela vai assistindo. Exatamente como eu tô fazendo aqui. Você vai falando, e aí eu vou tendo a impressão da coisa. É que eu tô disposto a realmente ver os 14 minutos e 28 segundos, pra que aí sim eu possa ter uma opinião formada. Mas o que você tá falando aqui é como, a pessoa assiste picado, pensa uma coisa, assiste outro pedaço, pensa outra coisa. Aí vai vir um negócio lá na frente que poderia fazer mudar a opinião dela. E ela deixa passar. Só que você não leva em conta de que talvez, lá na frente, mesmo ela vendo aquele trecho, a opinião dela não muda. E você não leva em conta isso. Essa é a questão. É como se você não estivesse aceitando que uma opinião pode ser diferente da sua. Ele pode ter visto seu trecho, ele pode ter entendido aquilo, mas ele ainda pode achar que a opinião dele é a mesma que ele teve lá atrás. Então assim, de novo, é como se você estivesse ditando como um react deve ser feito. Entende? Então é um problema pra mim. Pra mim é um problema. Outra... Tudo bem, viu? Pra você é um problema. E tá ok. Pra você. Pode ser que pra outra pessoa não seja. Pode ser que pro público do Michael não seja. Pode ser que pro público do Brino, mesmo eu não gostando dele, também não seja. É como se fosse uma divergência de ideias. Você pensa A, eu penso B, o Michael Kister pensa C, Gustavo Lázaro pensa D, e assim vai indo. Mais um dia normal no mundo, né? Onde pessoas pensam diferentes uma das outras. Outra questão que as pessoas levantaram, que eu não sei se você vai levantar, é toda vez que tem determinada polêmica, assunto polêmico, começam a surgir determinados sujeitos querendo surfar na onda. Tem um advogado, aí um rapaz, ele é bem novo, ele já tentou atrair a nossa atenção lá atrás. É o João de Sense. Tentando, olha só, um advogado achou que era uma boa coisa É o João de Sense. ensinar para as pessoas a colocar a música da Disney quando chegasse a ronda do consumidor. Ele achou que isso era um advogado. Olha a seriedade. Eu não sei se é o João de Sense, tá? Ai, cacete. Legal. Estou me corrigindo aqui, bem. Não sei se é o João de Sense, mas vamos lá. Esse advogado. Você vai contratar um advogado que tá ensinando molecagem dessa. Né, Porque se eu não me engano, o vídeo do Sense pegou muita view. Mas beleza, aí achou que era uma boa. Sentava na loja, os caras já ligavam os televisores e Aí metiam o pãozinho ali. quando ele viu que a repercussão foi ruim profissionalmente pra ele, com o advogado ensinar um negócio desse, ele foi e excluiu ou arquivou o vídeo. Aí, beleza, aí teve essa polêmica agora, ele voltou com esse vídeo à tona e gravou um outro. Pra você, então quer dizer... O vídeo dele era assim, que me mandaram também. Então quer dizer que a pessoa que explora a imagem de outras pessoas está agora reclamando de explorarem a imagem dele? Cara... Eu prefiro dar, sei lá, 30... Eu realmente não sei se é o João de Sense, mas eu entendi o ponto. É como assim, já que o Ben Mendes tá reclamando que estão usando a imagem dele pra ganhar dinheiro, não seria hipócrita o Ben Mendes que chega na loja dos outros, filmando essas pessoas, tá explorando a imagem delas também, mas seria diferente porque nesse caso ele estaria num ofício jornalístico. Segundos. Pra uma pessoa que fala um negócio desse, eu prefiro dar pra ela, assim, 30 segundos pra ela raciocinar, refletir e pensar assim, tá certo isso? Ou isso é algo completamente ilógico na estrutura? Porque vamos lá. Vamos lá, bem. Isso vindo de um advogado... Não, tá bom, não. Isso vindo de um advogado pra mim é vergonhoso. Por quê? Porque esse advogado faltou a aula básica de direito civil. A aula básica de direito civil ensina que direito de imagem não tem nada a ver com direito autoral. Caramba, eu que não tenho OB tô manjando disso, cacete. Eu não mandei mensagem pro Brino falando assim, Brino, não estou gostando que você está usando a minha imagem. Eu não falei isso. Direito de imagem, se é que existe o uso indevido de imagem. Mas o direito de imagem ou o uso indevido de imagem é diferente de direito autoral, são situações diferentes. Exemplo, eu não posso chegar e filmar pessoas na rua, sei lá, filmar o tiozinho na padaria lá, fazendo o pão dele, abrir uma live e ganhar dinheiro com aquilo. É errado, eu não posso fazer isso. Porque existe o direito da imagem daquela pessoa, daquela pessoa privada. O direito autoral é de uma obra registrada, que geralmente já é pública. São situações completamente diferentes aqui. Um tipo de ação. Aqui nós não estamos falando de direito de imagem, nós estamos falando de direito autoral. De uma forma que o Brino, ele acaba violando a questão quando ele torna os vídeos do Ben Mendes realmente como um modelo de negócio. E aí o cara vai e me mete uma dessa, achando que tá lacrando. Então, cara, você só tá mostrando que você é um advogado desqualificado. Porque você pensar assim, tudo bem, né? Mas um advogado não saber diferenciar direito autoral, que é o quê? Um direito que protege obras, de pretenso direito de imagem? Isso pra mim é uma vergonha. Eu não teria coragem de publicar um vídeo assim. Você já tomou um processo por ter chamado um advogado de desqualificado, né? Mas esse eu gostaria de... Cara, eu acho que ele perdeu o processo. Inclusive, ele perdeu esse processo e teve que pedir desculpa pra advogada. Cuidado. Ela eu não fiquei feliz, eu fiquei triste com ela, porque eu não deveria ter feito aquilo. Eu fiquei triste de ter falado aquilo. Você se arrependeu disso depois também, né? Eu não gostei, eu acho que não. Eu não saí de casa pra chamar uma advogada, principalmente como ela,
de desqualificado. Não gostei, não. Eu errei mesmo. E suportei a... Bem, Mendes, tá vendo como o teto de todo mundo é de vidro? É complicado, né? Você chama os desqualificados. É uma história com tanto quanto recorrente, já foi processado, já perdeu, teve que indenizar, eu acho que a mulher em 10 ou 15 mil reais, alguma coisa assim. Mas esse cara, se ele me processar, eu até gosto. Desqualificado Olha, que mesmo, isso? então. Não, se realmente for vocês, eu acho que não vai te processar. Bem, eu acho que é isso. É um podcast aqui em cima de quase 4 horas, cara, como eu queria poder estar em casa pra reagir isso daqui na íntegra. Bem, eu vou deixar os créditos aqui ao podcast 3 Irmãos. Caso bem Mendes queira o AdSense desse vídeo, cara, pode ficar se você quiser 50% ou 100%. Eu não faço questão alguma. Novamente, eu discordo das suas opiniões. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo. Enfim, somos duas pessoas negras que pensamos diferentes, né? Espero um dia tá aí pra comer melancia, KFC, comer um bom torresmo e uma feijoada junto com o Ben Mendes. Por favor, Ben, não fique bravo com pessoas discordando das suas vivências ou das suas opiniões. São só opiniões diferentes, cara. Ninguém tá cagando regra pra cima de você. Muito pelo contrário, a impressão que passa é que você que tá cagando regra pra cima dos caras, ditando como que um react deve ou não ser feito. De novo, tudo bem você achar que react é um conteúdo fácil, porco, que você tá roubando o conteúdo dos outros, é só a sua opinião, cara. Mas pra mim, passou essa vibe de que realmente você queria pintar um negócio ali que não era, entendeu? Mas, se não for o caso, se não era a sua intenção, tá tudo bem também e eu entendo do seu lado. De qualquer forma, pessoal, espero ter agregado nesse outro react, né? Caramba, de novo, eu quero muito poder estar em casa. Enfim, esse era o vídeo de hoje e, claro, dá um like e se inscreve.